Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo ainda esse momento de pandemia, e eu preciso lhe dizer que o meu coração pastoral fica inquieto na tentativa de proteger e de cuidar todos os irmãos da nossa igreja, para que não sintam um efeito durante esses tempos de tribulações que traga um grande prejuízo para a vida de vocês. É como se o meu coração, nesse sentido pastoral, ficasse buscando uma vacina espiritual. Essa vacina que nós estamos aguardando, que a gente está falando tanto, né? O Henrique todo dia vai lá em casa e a gente sempre conversa, né, Henrique? O Henrique está assistindo a gente agora e ele diz assim: pastor, quando sair a vacina, eu vou poder ir à igreja, eu vou poder cultuar aos irmãos. Essa vacina que nós estamos vendo, sendo noticiada, é a nossa tranquilidade, falando cientificamente, de que essa doença não vai nos afetar. E além da doença, nós temos outros fatores que nos afetam. Nós temos a crise financeira, e os irmãos aqui que têm comércio sentem por esse lado. Nós temos as crises emocionais, e talvez você ou alguém próximo de você, nesse tempo, ficou extremamente abalado por causa das mudanças, por causa da distância. As nossas irmãs do MAPD, por exemplo, muitas delas estão em casa sem cultuar há 6 meses, no mínimo. Então isso afeta. Além das finanças, das emoções, nós temos a própria saúde que corre risco. Nós temos tantos fatores, e como pastor eu fico pensando: como eu posso cuidar para que os meus irmãos não sintam um prejuízo, para que eles não se afetem, para que esse período não os destrua. E infelizmente, irmãos, durante esse período eu tenho compartilhado e participado de algumas tristes histórias. Durante esse período eu vi alguns casamentos sendo abalados, outros casamentos sendo destruídos. Durante esse período eu vi algumas pessoas perderem a vida porque não resistiram. Durante esse período, eu vi algumas pessoas terem a sua saúde emocional abalada. E aí fica aquela sensação. Mas não é só o meu coração pastoral. O meu coração de pai também. E eu acredito que o seu também, enquanto pai, enquanto mãe, durante esse tempo, ficou nessa apreensão de dizer assim: eu preciso cuidar da minha família, eu preciso resguardá-los, eu preciso orientá-los, eu preciso fazer com que nenhum mal chegue perto deles. Como fazer isso? Como fazer isso? Como viver? E uma das verdades que veio ao meu coração é que essa pandemia que nós estamos enfrentando, esse momento de estar aqui todo mundo mascarado, não é
a única realidade desafiadora da vida que teremos. E não é a primeira realidade desafiadora da vida que enfrentamos. Lá em João capítulo 16, Jesus já disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. É triste falar isso, mas é uma realidade. Eu posso dizer a vocês que a pandemia vai passar, a vacina vai chegar, mas nós continuaremos lidando com desafios financeiros, desafios de saúde, desafios emocionais, desafios familiares. E a pergunta agora vai além da pandemia: como eu consigo viver a vida e enfrentar esses desafios e ainda assim permanecer de pé? Qual é a vacina espiritual que eu adquiro para poder dizer assim: eu estou preparado para enfrentar a vida, para olhar para qualquer desafio que apareça e permanecer de pé? Qual seria? Eu queria sugerir a vocês, depois de falar com Deus, orar e pensar muito sobre isso, que essa vacina espiritual que nós precisamos é aprender a caminhar com Deus, aprender a andar com Deus, aprender a viver a nossa vida orientados por Deus. Essa é a vacina que nós precisamos. E quando eu digo isso a vocês, eu penso logo na vida de Abraão. Abraão não foi um homem que teve uma vida fácil. Talvez ele nunca enfrentou uma pandemia como nós estamos enfrentando agora, mas ele enfrentou muitos desafios. Ele não teve uma vida fácil no sentido de não ter nenhuma dificuldade, não, pelo contrário. Ele teve dúvidas, ele teve medos, ele teve erros, falhas morais, ele teve inimigos que precisou enfrentar. E a pergunta que nós podemos nos fazer é: como Abraão conseguiu permanecer firme diante de todos esses desafios? A minha sugestão é que Abraão permaneceu firme porque ele aprendeu a caminhar com Deus. Não precisava ser Abraão, poderia ser outro personagem bíblico, poderia ser Moisés, e nós iríamos olhar para a mesma realidade, o mesmo quadro. Um homem que viveu diante de desafios e de dificuldades e de aflições e permaneceu firme. Se nós procurássemos um outro personagem, disse assim: pastor, qual é o pior personagem da Bíblia? Ou a história mais difícil, aquele que mais sofreu, aquele que mais enfrentou dificuldades, aquele que teve que foi realmente provado ao extremo. O que vocês me diriam? Olha aí, um está dizendo um personagem aqui, o outro está dizendo outro ali. Você está pensando? Poderíamos falar de Jó, poderíamos falar de Daniel, que estava distante do seu país, enfrentou a cova dos leões. Mas você percebe que é como se fosse uma regra dessa vida terrena que nós estamos aqui, antes do Senhor estabelecer o seu reino, que nós enfrentaremos situações difíceis e precisamos descobrir a vacina espiritual para permanecer firmes. Essa vacina espiritual eu queria sugerir, meus queridos, que é aprender a caminhar com Deus. Faz toda a diferença. Para mim poder deixar isso bem claro para você,
eu queria que você pensasse na vida de alguém que não caminha com Deus. Eu queria que você pudesse lembrar de alguém que você conhece, alguém próximo. Pense aí, um colega de trabalho, um funcionário, um patrão, um vizinho, uma pessoa da sua família que não caminha com Deus, que não tem o acesso a Deus, ou que não depende de Deus, ou que não obedece a Deus. Como é a vida dessa pessoa? Você vai perceber que num momento ou outro, quando as coisas apertam, quando fica difícil, e eu estou falando de conflitos do dia a dia, não estou falando de nada extraordinário, de nenhuma tragédia, você vai perceber que essas pessoas facilmente sucumbem. Simplesmente porque o que elas têm de alicerce, o que elas têm de refúgio, o que elas têm de socorro para a vida delas, não é Deus. Talvez seja o dinheiro. Enquanto eu tenho dinheiro, eu estou bem. Aqui ó, dinheiro no bolso, dinheiro na conta, minhas ações, eu estou investindo, eu tenho terrenos, eu tenho aluguéis, eu tenho herança. Talvez seja isso. E aí ela fica tranquila. Mas você concorda comigo que o dinheiro pode faltar? E quando acaba, acontece muitas vezes dessas pessoas pensarem que a vida acabou. Pode ser que seja o poder, porque essa pessoa, ela talvez esteja acostumada a viver com status, a viver com influências, a viver sempre as pessoas vendo ela em altos cargos, em posições de destaques. Mas você concorda que o mundo pode dar uma volta e de repente essa pessoa pode se ver sem isso? Alguém que hoje está num cargo de uma empresa ou um lugar político de destaque, o mundo pode virar e ela pode perder tudo. E quando acontece, tudo que não é Deus, tudo que não é a mão de Deus sobre as nossas vidas, pode faltar, e quando falta, se nós não temos esse alicerce, nós achamos que a vida acabou. Mas quando nós aprendemos a caminhar com Deus, quando nós dizemos assim, não, a minha segurança está no Senhor, o meu refúgio vem do Senhor, eu habito à sombra do Onipotente, eu estou debaixo dos cuidados de Deus, eu sei o que é viver dependendo de Deus. Meus irmãos, nós podemos até dizer como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que falte a fruta na vide, ainda que o fruto da oliveira não dê, ainda assim eu permanecerei firme, os meus pés não serão abalados. Por isso que eu queria, durante esse período, esse mês de outubro, aqui, todos os domingos, nós pudéssemos meditar sobre como caminhar com Deus. E eu queria dizer a você que caminhar com Deus inicia-se em um chamado de Deus para as nossas vidas. Começa num chamado, e é esse chamado que nós acabamos de ler aqui, em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Esse homem chamado Abrão, não era nem Abraão ainda, ele morava numa terra que nós sabemos que é a terra dos caldeus, uma cidade chamada Ur dos caldeus. Essa denominação dos caldeus nada mais é do que a terra da Babilônia. E você vai lembrar da Babilônia quando você voltar um capítulo de Gênesis e lembrar da Torre de Babel. Ele morava nesse lugar, aonde foi erigida essa tal Torre de Babel. E essa torre representava
a decisão do homem de não obedecer a Deus. Ele estava lá, e um dia Deus decidiu falar com esse homem. E o que foi que Deus falou com ele? Deus disse: Abrão, deixe sua terra natal, deixe os seus parentes e deixe a família de seu pai. O chamado de Deus para Abraão foi um chamado, em primeiro lugar, à obediência. Foi um chamado para Abrão vir para perto de Deus, caminhar com Deus, sair exatamente do lugar de onde ele estava, a Babilônia, que representava a desobediência, e vir para o time de Deus, digamos assim. Se nós estamos lendo Gênesis, se a gente estivesse lendo Gênesis 1, 2, 3, 4, nós iríamos lembrar que ali, Gênesis 1 e 2, Deus criou todas as coisas. E quando Ele criou, todos estavam do seu lado, a vontade dEle era perfeita. Quando chega em Gênesis 3, houve o pecado. Depois do pecado, o homem passou a viver distante de Deus. O homem passou a viver longe de Deus, desobedecendo a Deus. No livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 1, Josué diz que o pai de Abrão terá, ele junto com a sua família, além do rio Eufrates, eles serviam a outros deuses. Então o primeiro chamado de Deus para Abrão é dizer assim: Abrão, ei, deixa esses outros deuses, deixa essa terra onde tem aí a torre de Babel, aonde as pessoas estão pensando em me desobedecer. Vem para cá, Abrão, vem para perto de mim. O primeiro chamado de Deus para Abraão é para a obediência. O segundo chamado, ele continua dizendo: Abraão, olha, eu farei de você. Aliás, antes disso, ele diz assim: sai desse lugar aí e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. É até interessante pensar Abraão ouvindo isso nesses nossos dias de GPS, né? Você já experimentou, irmão Ailton, sair de casa dizendo assim: tu está indo para onde, Ailton? Deta te pergunta, né? Eu estou indo para um lugar que Deus vai lhe mostrar, vai me mostrar. Olha, Deta vai dizer assim: tá doido? Vai sair sem saber para onde é que vai? Talvez Sara fez essa pergunta a Abrão: Abrão, nós estamos aqui arrumando as malas, tu disse que Deus falou contigo. Sim, nós vamos para onde mesmo para me colocar aqui no GPS para saber? Não, não tem não, ele não mandou não o lugar. Ele disse assim: é um lugar onde ele vai me mostrar. Hoje em dia nós saímos assim para um lugar, não existe. Mas sabe o que foi esse chamado de Deus? Deus estava chamando Abrão para depender dele. Abrão, agora não é você, sou eu. Agora não é você que vai olhar, definir. Eu, Abrão, eu lhe mostrarei a terra. É um chamado para obedecer a Deus, mas também é um chamado para depender de Deus. Aí Deus continua, e ele diz assim: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso. Olha só, e você será uma bênção para outros. Abrão foi chamado para obedecer, Abrão foi chamado para confiar, e Abrão foi chamado para também saber que Deus iria prover o que ele precisava. Caminhar com Deus tem obediência. Caminhar com Deus tem
dependência. Caminhar com Deus tem confiança. Senhor, estou abrindo aqui as portas do meu comércio, mas eu estou confiando que o Senhor vai dar o sustento da minha família. Senhor, eu estou aqui iniciando o meu empreendimento. Senhor, eu estou aqui indo para o meu trabalho. Senhor, eu estou aqui fazendo o que for, mas eu confio que é o Senhor que está olhando por mim. Talvez se alguém questionasse Abraão, e nós vamos aprender durante a sua história, não vamos gastar tudo hoje, nós vamos aprender que não foi assim, ó, eita, saí, chegou tudo, apareceu. Ixi, eu sou velho, viu? Eu sou da época do caminhão do Faustão, já pensou? Menino, quando eu estava em casa que eu via aquele negócio, chegava aquele caminhão na casa do povo, abria, começava a descer as coisas, eita, meus olhos chega a brilhar, era meu sonho, olha, chegar o caminhão, depois o Gugu inventou também, não foi? Depois o pessoal foi inventando, o caminhão chegando, cheio de coisa. Talvez a gente pense que na vida de Abraão foi assim. Deus disse, eu o abençoarei, eu o tornarei famoso. Eita, agora Abraão, não foi assim não, foi assim não, nós vamos ver, foi devagarzinho, foi enfrentando, mas Abraão agora estava confiando. O chamado de Deus para Abraão envolvia obediência, envolvia dependência, envolvia confiança e por último, irmãos, envolvia parceria. Olha só que interessante. Porque Deus diz assim, Abraão, você vai ser uma grande nação, eu o abençoarei, eu o tornarei famoso. Mas olha, Abraão, você será uma bênção para outros. Nós vamos fazer uma parceria, Abraão, nós dois. E tem um negócio aqui que é até meio, não sei se pode falar cabuloso no púlpito, mas não sei. Porque Deus diz assim, Abraão, fique tranquilo, fique tranquilo, eu abençoarei aqueles que o abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Abraão, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que coisa boa, irmãos. Abraão entendeu que o chamado de Deus para ele envolvia uma parceria. Eu estou andando com Deus, eu faço parte do plano de redenção de Deus. Deus não está olhando só para mim, a questão não é só comigo, tem alguém do meu lado que Deus também quer abençoar, e Ele vai abençoar através de mim. O meu desejo nessa noite é que a gente possa entender que a vacina espiritual que nós precisamos para caminhar nessa vida e para resistir a tudo é aprender a ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. É saber que Deus não chamou só Abraão, é saber que Deus chamou Diogo, é saber que Deus chamou Júnior, chamou o Edson, é saber que Deus chamou Valéria, é saber que Deus chamou Iris, chamou Cássio, chamou Sônia, é saber que Deus chamou a cada um de nós, porque Ele não deseja que nenhum de nós ande distante dEle. Eu acredito que o fato de você estar aqui nessa noite já é fruto do chamado de Deus para a sua vida. Eu acredito não, eu tenho certeza absoluta, Deus falou contigo, talvez não hoje, talvez há anos atrás, Deus disse assim, eu quero você perto de mim, e você ouviu essa voz, e você não resistiu, e você entregou a sua vida ao Senhor, e hoje
você pode relembrar e dizer assim: que coisa boa, eu já tenho essa vacina espiritual, porque eu já ando com Deus, eu já estou disposto a obedecer a Deus, eu já estou disposto a depender de Deus, a confiar em Deus e fazer uma parceria com Deus. Que coisa boa. Mas se você está aqui hoje, ouvindo isso tudo, e você reflete sobre a sua vida e diz assim: rapaz, eu não me sinto como Abraão não, eu ainda me sinto distante, eu ainda me sinto que Deus não está perto de mim, eu ainda sinto que eu poderia estar mais perto de Deus, eu me sinto que eu poderia estar mais acessível, eu sinto que Deus poderia ter mais controle sobre a minha vida, eu sinto que a minha parceria com Deus poderia ser melhor, eu sinto que eu poderia caminhar mais perto de Deus. Então essa é a noite aonde você pode sair daqui dizendo assim: obrigado, Senhor, o Senhor me chamou para mais perto do que eu já estava de ti. E quem sabe você diga assim: eu preciso ser um pouco mais obediente, eu acho que eu não estou sendo tanto, e Deus chamou para obedecer. Ou talvez você diga assim: eu acho que eu preciso ser um pouco mais dependente, eu acho que eu estou sendo muito independente, eu estou pensando muito nas minhas habilidades, na minha inteligência, na minha força, eu estou até quase me enganando, pensando que sou eu que produzo as coisas boas que vêm para a minha vida. Então talvez seja a noite de você dizer: Senhor, eu quero depender mais de Ti, eu quero entender que tudo vem de Ti. Ou talvez você diga assim: eu acho que eu não estou confiando tanto, eu acho que eu estou ficando um pouco ansioso, ansiosa, com medo, eu acho que eu ando um pouco temeroso sobre o futuro, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai acontecer, eu estou com medo de não casar, eu estou com medo desse negócio não dar certo, eu estou com medo dos meus filhos não darem certo na vida, eu estou tão temeroso, tão temerosa, tudo me assusta. Talvez seja a noite de você ouvir esse chamado de Deus para confiar mais no Senhor, descansar mais no Senhor. Ou talvez a sua reflexão seja de dizer assim: eu acho que eu estou obedecendo, eu acho que eu estou dependendo, eu acho que eu estou confiando, mas eu acho que eu não estou com uma parceria muito afiada com Deus. Eu acho que eu não estou sendo muito bênção para os outros, eu estou olhando mais para as minhas bênçãos. Independente da sua reflexão, hoje é o dia de eu e você ouvirmos o chamado de Deus para as nossas vidas, sairmos daqui decididos que nós vamos caminhar perto de Deus, e com essa decisão nós enfrentaremos o que for preciso, nós lutaremos contra o que aparecer, nós permaneceremos firmes, porque nós estaremos ao lado do Senhor, que é todo poderoso, que é o Senhor dos céus e da terra, e que nos ama e cuida de nós. Esse chamado, ele é maravilhoso, porque ele aconteceu na cruz do Calvário. Quando nós agora vamos tomar o pão, tomar o suco de uva, celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, nós estaremos dizendo assim: obrigado porque o Senhor me chamou,
Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por mim, e é a morte dele que me oferece o perdão dos meus pecados, é a morte dele que me dá condição de ser justificado e viver ao teu lado, Senhor. Nessa celebração da ceia do Senhor, eu espero que você possa ouvir a voz de Deus te chamando para perto dele. E que você, enquanto você celebra a ceia nessa noite, você possa orar e dizer: Senhor, eu quero caminhar perto de ti, Senhor. Eu preciso caminhar contigo. Eu preciso da tua companhia. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Eu não posso dar um passo sequer se não for contigo ao meu lado, Senhor. Caminha comigo. E Deus vai dizer, sabe o que para nós? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos continuar aprendendo lições sobre a vida de Abraão. Nós vamos ver como ele obedeceu, como ele dependeu, como ele confiou e como ele foi parceiro de Deus. Mas hoje, eu queria que você pensasse em você. Eu vou convidar os nossos queridos diáconos agora para vir aqui à frente. Eles vão nos servir os elementos. Nós vamos cantar ao Senhor um louvor enquanto eles servem. E enquanto isso acontece, eu queria que você falasse com Deus sobre esse chamado. Eu queria que você pudesse expressar para Deus a sua decisão de andar com Ele, a sua decisão de estar bem aberto, com um coração totalmente aberto para uma voz de amor e de cuidado que te chama. Eu queria que você pudesse, quem sabe, renovar a sua aliança com Deus. Quem sabe essa seja a noite em que a pandemia estragou a sua vida espiritual, afastou você daquele tempo que você tinha de fervor diante do Senhor, mas Deus marcou esse encontro contigo aqui, de amor, para te dizer: eu quero você perto de mim, porque eu te amo e quero cuidar de você. E agora você vai poder usufruir disso enquanto você celebra a morte e a ressurreição de Jesus pela sua vida.